antes da reunião, hoje a equipe da JF TV Câmara conversa com a Lidiane Moura, ela que é do setor de captação do Hemominas e participa nesta terça-feira da Tribuna Livre aqui da Câmara Municipal. Lidiane, boa tarde. Você vem falar sobre a importância da doação de sangue. Por que trazer essa discussão aqui para a Câmara Municipal? Boa tarde a todos e todas. Para a gente, todos os dias tem alguém precisando de sangue perto de você. Então, ações como essa fazem com que a gente consiga atender aos hospitais e aos pacientes com muita tranquilidade. A gente precisa realmente da doação de cada um para poder atender a demanda de Juiz de Fora e da região também. Estamos no mês de julho, período de férias, inverno, parece que esses fatores prejudicam a doação de sangue. O que acontece nessa época do ano, Lidiane? Essa época do ano é o que a gente chama de comparecimentos aí em baixa, né? A gente tem que fazer mais ações para a gente aumentar esse comparecimento, porque sem o doador eu não tenho sangue e sem o sangue eu não consigo atender esses pacientes. Aquela pessoa que está em casa agora nos assistindo e quer fazer doação, como é que ela pode fazer? A doação é muito simples, muito fácil, né? Só comparecer ao nosso hemocentro munido de um documento oficial e original com foto. Existem algumas condicionalidades, principalmente para quem tem entre 16 e 17 anos e quem é acima dos 60 anos. Mas, de modo geral, todo mundo pode fazer uma doação e ajudar alguém que está precisando. Somente em jejum as pessoas têm uma dificuldade, não é preciso doar em jejum. Pode tomar café normalmente e após o almoço esperar 3 horas. Para a gente concluir, existe algum tipo sanguíneo mais procurado ou aquela pessoa, independente do tipo sanguíneo, ela pode procurar o Hemominas e ajudar aí nessa campanha, nessa coleta? Para nós, todos os sangues são importantes, todos os grupos sanguíneos são importantes, mas principalmente os grupos negativos são aqueles que têm menos na população. Então eu preciso também fazer uma chamada desses também. Tá certo, Lidiane, obrigado pela sua participação. E essas dicas e orientações sobre doação de sangue não terminam aqui não. Daqui a pouquinho a Lidiane vai ocupar a tribuna livre aqui da Câmara Municipal e vai falar mais para os vereadores e para a população sobre a importância da união. E vamos agora possibilitar no uso da tribuna vereador Natanael Eloy do Amaral, a entidade Fundação Hemominas. Assunto: importância da doação de sangue, algumas doenças que necessitam a doação. A oradora, senhora Lidiane Gonçalves de Moura Laroca, por gentileza, seja bem-vinda, fazendo uso da tribuna por até 20 minutos. Fique à vontade, é um prazer recebê-la. Boa noite a todos e todas, ilustríssimo presidente da Câmara, todos os vereadores. É um prazer a gente estar aqui, né? Vocês deram espaço para a gente falar um pouquinho sobre a doação de sangue. Então, numa palestra de 1h30, eu vou tentar falar em 20 minutos, tá? Vou tentar passar a mensagem aqui para vocês. Então, a palestra é a importância da doação de sangue. Pode passar? Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, tem muita gente que não conhece onde fica a Hemominas, né? Então é importante a gente falar que a gente ganhou um hemocentro aqui em Juiz de Fora em 1987. Pode passar, por favor. O hemocentro funcionava na rua São Sebastião, né, no final da rua São Sebastião, próximo ao Terreirão do Samba. Pode passar. Nós tínhamos uma equipe de 10 funcionários, com atendimento a 8 doadores por dia e atendíamos a 3 hospitais. Pode passar. Hoje o nosso hemocentro funciona na rua Barão de Cataguases, nessa sede aí que vocês estão vendo. Pode passar, por favor. Nós somos o segundo maior hemocentro do estado, né? Ele faz parte de uma hemorrede de 23 unidades. Por que é importante a gente falar isso aqui? Porque às vezes eu tenho um paciente, um familiar meu que está internado lá em Belo Horizonte. Só que a minha família toda é daqui de Juiz de Fora. Então, o que eu posso fazer? Eu posso doar aqui em Juiz de Fora, falar o nome do paciente e o hospital onde ele está recebendo lá em Belo Horizonte. Eu não tenho a necessidade de ir até Belo Horizonte para fazer a doação, tá?
A gente tem aproximadamente 130 funcionários e a gente tem que ter todos os dias, para atender os hospitais, 160 doadores passando pelo Hemocentro. Pode passar. E qual que é a importância da doação de sangue, né? Pode passar o próximo slide. Primeiro, o mais importante, é que o sangue ele é insubstituível. Hoje em dia a gente tem aí, principalmente na França, que é onde a gente busca os nossos recursos mais avançados, né? Tudo sobre a doação de sangue. Só que lá eles têm pesquisas de um sangue artificial. Mas isso aí é uma coisa que ainda é muito remota, que por enquanto não tem nada palpável, né, que possa substituir o sangue. E mesmo assim, quando essa tecnologia chegar aqui no Brasil para a gente sabe muito bem quais são os investimentos e os custos que isso vai ter. Né? Então, pode ser que nem todo mundo tenha acesso a esse sangue artificial. Então, na atualidade, a gente só depende da doação de cada um, porque o sangue ele é insubstituível. Pode passar. Bom, e aí a gente tem algumas estimativas, né, que chocam, porque a cada 15 minutos uma pessoa precisa de transfusão de sangue. E Juiz de Fora, ela consome, Juiz de Fora e região, mais de 6.000 bolsas de hemocomponentes todos os meses. Por quê? A gente atende aos hospitais de Juiz de Fora e região. Pode passar. Então, nós temos aí o atendimento que anteriormente, no início do Hemocentro, eram a 8 hospitais, a 3 hospitais apenas. Agora a gente tem 57 hospitais em 27 cidades da região. Sendo que o nosso maior consumidor é o Cristiano Varela, em Muriaé, né, que é um hospital de grande porte, que atende pacientes da oncologia. Então, a maior demanda lá da nossa região aqui é no Cristiano Varela, tá? Nós somos responsáveis e referência no atendimento da região. Então, a gente tem também o tratamento no nosso ambulatório. A gente não atende só os doadores de sangue, mas também as pessoas que têm coagulopatias, hemoglobinopatias, transfusão de sangue e sangria. Pode passar. E quem que precisa de transfusão de sangue? Próximo. Bom, como eu falei, uma das doenças que a gente atende lá, uma das patologias, é a hemofilia. A hemofilia, para quem não sabe, é uma ausência ou carência de um dos fatores de coagulação. Então, tem pessoas que nascem com hemofilia e vão precisar desse tratamento, né, para o resto da vida. Essas pessoas, hoje em dia, elas tomam uma injeção que chama fator de coagulação. Então, normalmente, ela não precisa mais da bolsa de sangue. Mas esse fator de coagulação, ele é feito do sangue. Ou seja, eu preciso do sangue de qualquer forma, tá? E o tratamento para hemofilia, ele se baseia ele é condicionado a transfusão desse medicamento. Então, a hemofilia é uma das patologias que a gente atende também no Hemocentro. Próximo. Bom, um exemplo aí de hemoglobinopatia são aquelas pessoas que têm alguma deficiência na hemoglobina. Porque os nossos glóbulos vermelhos, a gente tem aí, né, a hemoglobina, que é a principal responsável pelo transporte de oxigênio nos nossos tecidos e órgãos, né? E essa presença da hemoglobina SS, que a gente chama de anemia falciforme, ela leva a uma alteração genética e hereditária. Então, a pessoa que tem doença falciforme, ela vai viver para o resto da vida com essa doença, mas tem tratamento. Então, como é que funciona? Nós nascemos com as hemácias em forma de disco, redondas. Quem tem a doença falciforme, ela tem uma deficiência nessa hemácia. Então, ela vai ter uma hemácia em formato de foice. E isso aí, no próximo desenho, por favor, vocês vão poder identificar como que isso funciona. Próximo. Aí vocês estão vendo, né, um capilar, né, uma veia, e ali a gente tem uma maior concentração da passagem das hemácias em forma de disco, mas essas hemácias que são em forma de foice, que tem uma deficiência, eu vou ter uma maior concentração nesse capilar. Então, isso é que vai impedir a passagem do oxigênio para os outros órgãos.
E essas pessoas que têm a doença falciforme, elas têm várias intercorrências, principalmente no pulmão, nos pés, nas mãos, e elas vão sentir uma forte dor em todas as articulações. Então, essa presença das hemácias aí entupindo o capilar é que vai fazer com que essas pessoas vão precisar aí do tratamento com a doação de sangue, e é uma das doenças também que a gente trata lá no nosso ambulatório. Próximo. Além dessas doenças que eu falei aqui, a gente tem também alguns tratamentos que utilizam o sangue também. Por exemplo, as leucemias, os linfomas, os tumores, os mielomas. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de transplante de medula óssea, ela vai precisar de muita transfusão de plaquetas. E as plaquetas é um hemocomponente que eu tiro do sangue e só dura 5 dias fora do corpo. Então, assim, a demanda por plaquetas é muito grande. Então, quem precisa ou quem já fez o transplante de medula, utiliza muitas plaquetas, tá? Próximo. Bom, então até aqui a gente falou quais são as necessidades da doação de sangue. Agora, o que é necessário para poder doar? Primeiro, né, gente, a gente se conscientizar de que todos os dias existem pessoas que estão precisando de sangue. Eu não preciso esperar chegar lá no meu celular, na minha rede social, que o João está precisando de doação de sangue. Porque o João, a Maria, enfim, uma infinidade de pessoas estão precisando de sangue todos os dias. Então, tem um fake news aí que rola nas redes sociais, que é a Elisa Mirella. A Elisa Mirella, ela é um fake, a gente já procurou saber se ela existe, ela não existe, né? De certa forma, ela não existe, mas, assim, mobiliza muita gente a doar para ela. É um fake news, mas a gente costuma falar de um fake news do bem. Por quê? Porque ela está mobilizando também pessoas para ir doar. Então, não espere vir uma mensagem para você, porque todos os dias a gente precisa de doadores, tá? Próximo. Pode passar. Bom, primeiramente, tem entre 16 e 69 anos, e aí quem é menor tem que ter uma autorização assinada pelos pais ou responsável legal, e quem tem acima de 60 anos tem que ter feito uma doação de sangue antes dos 60. Então, a gente recebeu aí 2 pessoas essa semana que já tinha mais de 60 anos, nunca tinha doado sangue e estava lá nervoso porque queria doar. Quer dizer, esperou 60 anos da sua vida para poder fazer uma primeira doação. É importante também apresentar o documento oficial e original com foto, tem que estar com boa saúde, não pode estar gripado, resfriado, porque agora no inverno, né, a gente tem aí pessoas com gripe, resfriado. Não precisa doar em jejum, as pessoas confundem muito quando vai fazer um hemograma ou outro tipo de exame com jejum, para doar sangue não precisa. Mas se for após o almoço, tem que aguardar 3 horas. Pesar acima de 50 quilos, e aí não é porque a gente tem preconceito com quem é muito magro, mas é porque a nossa bolsa ela tem a quantidade de anticoagulante padrão para receber aquelas doações entre 410 e 450 ml. Então, essa conta aí, ela é feita mediante ao seu peso. Então, tem que ter acima de 50 quilos. Não pode ter tido hepatite após os 11 anos de idade, porque é aquela hepatite que ela é transmissível pelo sangue. Próximo. Não pode ter sido exposto, né, gente, a situação de risco para doenças transmissíveis. Não pode ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação. A tatuagem, o piercing, ela impede 12 meses a pessoa de fazer a doação. E se tivesse alguma outra condição, aí vai ser verificado realmente na hora da triagem clínica. Pode passar. Como eu falei, né, o doador também ele é avaliado no dia da doação por um médico ou enfermeiro. Pode passar. E qual que é o intervalo entre as doações? Os homens, eles podem doar a cada 60 dias e fazer até 4 doações ao ano. E a mulher, ela pode doar a cada 90 dias e no máximo 3 vezes ao ano. Mas o que a gente costuma falar é se cada um doasse uma vez ao ano, não ia faltar sangue para ninguém, tá?
A Organização Mundial da Saúde coloca que 5% da população doe sangue para não faltar para ninguém. Só que aqui em Juiz de Fora, a gente está numa média aí de 1,6%. Quer dizer, muito aquém do que é preconizado pela OMS, né? Pode passar. E aí, gente, para a gente desmistificar, né, alguns mitos e verdades sobre a doação, eu trouxe aqui os principais mitos e verdades para vocês. Pode passar. Doar sangue, gente, não engorda nem emagrece. Isso aí foi inventado lá na década de 70, quando a doação era remunerada, passou de remunerada para voluntária. Então, eu tinha que ter o doador. Então, foram criados esses mitos. A doação não faz você viciar. Quem dera, né, se você chegasse e falasse, nossa, estou viciado numa doação de sangue. Né? Não ia faltar sangue mesmo, né? Meu braço coçou, já está na hora de ir lá doar sangue. Mas não vicia, você só doa quando você tiver vontade de doar novamente. Tá? Depois da doação, como eu falei, a gente só retira de 410 a 450 ml e todo o volume que foi doado, ele se recompõe no seu organismo em 24 horas. Todo o material ele é descartável, usado uma vez só. Pode passar. Pode passar, porque aí eu vou passando para vocês quem nunca doou. O doador chega, essa aí é uma foto da Miss Brasil, ela fez uma campanha esse ano para a gente lá, cedeu o direito de imagem, ela foi doar sangue, é doadora, então a gente usou as imagens dela para a gente poder incentivar também as pessoas a doarem. Pode passar. O doador, ele passa pela recepção, pega uma senha de doação e vai para o cadastro para poder fazer a sua ficha de doação. Tem gente que fala assim, mas eu já tenho cadastro, eu preciso de passar no cadastro? Precisa. Por quê? Ali eu tenho que atualizar seus dados, telefone, endereço, porque quando eu precisar, eu vou conseguir te achar. Tá? E toda doação, ela é única. Então, toda doação, ela gera um código de barras para aquela doação. Então, se essa bolsa ela for lá para a França, eu consigo, através do meu banco de dados, detectar quem foi que doou aquela bolsa de sangue. Tá? Pode passar. O doador, como eu falei, ele passa por uma triagem clínica e aí realmente a gente é bem rigoroso nessa questão, a gente invade mesmo aí assuntos pessoais e íntimos, mas que só dizem respeito ao doador e ao triagista. Então, tudo que você falar ali, vai ficar ali. Tem pessoas que às vezes vai com o esposo, a esposa, aí um ou outro não pode doar, aí chega lá e pergunta, ô doutor, por que o meu marido não pode doar? A gente não fala nem sobre tortura. A gente fala, pergunta para o seu marido lá por que ele não pode doar. Isso aí, gente, porque a gente faz os exames, nós fazemos. Só que existe a janela imunológica. Tem alguns vírus que eles não são detectados naquele exame. Ele, por mais, né, hoje em dia, em 24 horas eu consigo detectar o vírus do HIV no sangue. Mas tem outros que não. Por exemplo, hepatite. Pode ficar uma pessoa aí está com hepatite há 2 anos, 2, 3 anos e nunca desenvolveu a doença. E no nosso exame, às vezes, naquele momento não vai aparecer. Então, essa triagem ela é justamente para a gente já começar a inaptar algumas pessoas que realmente não podem doar. Pode passar. Depois tem o teste do hematócrito, é aquele teste que dá um furo no dedo para saber se você tem anemia ou não. Se você tiver anemia naquele dia, está um pouco anêmico, você não vai poder doar. Mas não significa que você vai ficar inapto definitivamente. Você não vai poder doar naquele dia. Passada aquela anemia momentânea, aí você pode fazer a doação. Próximo. O doador, ele faz um pré-lanche, né, com suco um pouquinho mais doce. Tem gente que reclama, fala que o lanche é um pit stop, uma barra de cereal, e antigamente era bem melhor, bem mais farto, né? Mas a vigilância sanitária colocou que agora a gente só pode usar lanche seco, lanche que não é manipulado. Né? Então, por isso, da questão do lanche que a gente serve lá hoje. Próximo. Aqui já é a sala de doação, né? O doador, ele fica no máximo 12 horas para fazer a doação. Aquele doador que às vezes vai ultrapassar 12 minutos, 12 horas não, né? 12 minutos, tem doador que enche a bolsa com 2, 3, 4 minutos, aí vai depender muito do doador.
E fica uma dica aqui, quando você for doar sangue, principalmente a mulher, vai em períodos mais quentes, toma bastante líquido. Por quê? Porque isso aí vai fazer aumentar o fluxo da sua corrente sanguínea. Então, seu sangue vai passar com mais velocidade, mais fluidez, e aí vai facilitar a doação feminina, que é muito baixa, principalmente no inverno, tá? Questão da hidratação aí vale para todo mundo mesmo. É muito líquido antes e muito líquido depois. Próximo. Pós-doação, o doador faz um outro lanche, né, para sair dali com muito mais energia, né? E por que às vezes a pessoa fala assim, mas se o sangue ele volta em 24 horas, por que eu tenho que esperar os 2 meses para doar de novo? Porque a gente tem um pouquinho de perda de ferro, sais minerais, e esse prazo que a gente dá para o doador retornar é o prazo suficiente para a gente poder recuperar isso no organismo. Próximo. Bom, então o doador terminou a doação, o nosso trabalho continua. Aí a gente tem o fracionamento. O fracionamento é um setor onde a gente separa os componentes do sangue. Então, hoje em dia, eu não uso uma bolsa de sangue total para um paciente. Eu vou usar só aquilo que ele precisa. Por isso que, às vezes, a gente fala que uma doação pode salvar até 4 vidas. Porque eu consigo, aí, de uma doação, separar o plasma, as plaquetas, o crio e as hemácias. Próximo. Pode passar. Aqui é um exemplo, né, de transfusão, uma pessoa sendo infundida sangue total, que a gente chama de hemácias. Próximo. E aí, gente, todo o sangue ele é examinado, né, como eu falei, com rigorosos sistemas de qualidade, trazendo segurança para quem está recebendo e para quem doa também. E quem faz uma doação de sangue, depois de 30 dias, ele está liberado para poder buscar o seu resultado da doação. Então, lá a gente vê as principais doenças que são transmissíveis pelo sangue, é HIV, Chagas, hepatite e sífilis. E a gente também dá a tipagem sanguínea para o doador também, né? Se ele é A, se ele é O, positivo ou negativo. Próximo. Aqui estão os nossos contatos, né? O doador também que queira fazer a sua doação agendada, tem os canais de agendamento, que é no telefone 155, opção 1, no site ou no aplicativo MGPP. Nosso horário de funcionamento é de 7 às 18, de segunda a sexta, e sábado de 7 às 11. Mas em agosto, pode passar mais um só. Em agosto, a gente vai ter um remanejamento de horário. A gente vai funcionar de segunda a sexta, de 7 às 12. Na verdade, aos sábados, de 7 às 12 também. Então, é de segunda aos sábados. A gente vai reduzir o nosso horário de atendimento, mas a gente vai ampliar o número de cadeiras e profissionais. Tá bom? Muito obrigada a todos e a todas. Pode passar mais um, só para eu agradecer aqui. Espero, né, que nesse curto espaço de tempo que eu tenho passado a mensagem da importância da doação para vocês. Parabéns. Obrigada. Pela ordem. Vamos dar pela ordem aos vereadores. Pela ordem tem, inclusive, o vereador Sargento Mello, o proponente desse pedido dessa tribuna livre, está de parabéns, parabéns aí. E pela ordem, vereador Sargento Mello. Primeiro, agradecer a Lidiane, né? Mais uma vez o Hemominas nos ajudando aqui a fazer a campanha. Ano passado nós tivemos também essa mesma campanha, que é o período de julho, que tem uma caída de pessoas doadoras em nossa cidade. Então, mais uma vez, esse ano nós lembramos, estamos pedindo para a população de Juiz de Fora. Obrigado. E os demais vereadores que façam também essa campanha. Através desse requerimento, solicitamos ao presidente da casa e à mesa diretora que disponibilize horários flexíveis aos funcionários que quiserem doar e ajudar nesse período, né? Então fica aí o nosso agradecimento, viu, Lidiane, pelo esse apoio, pelo que vocês, Hemominas, fazem para a nossa cidade e região, né? Espero que a gente tenha ajudado também essa casa através desse requerimento que foi feito e assinado por todos os vereadores, votado por todos os vereadores e aprovado por todos os vereadores. Estamos aqui à disposição de vocês. Espero ano que vem contar com a participação novamente. Aliás, contar não, né? Essa casa está aberta para vocês fazerem novamente esse pedido da população, que nós necessitamos muito da doação de sangue para ajudar os